Doença que afeta 30 milhões de pessoas no Brasil é agravada pelo estresse, pela má alimentação e por fatores ambientais. Uma coisa é certa, não é normal viver com dor. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe ao vivo aqui em nossos estúdios a médica neurologista, doutora Aline Vitali. Doutora Aline, é um prazer recebê-la. Sei que você é coordenadora do ambulatório, né? A PUC Londrina, professora também. Sim. Queria que você me falasse um pouquinho. Quando a gente fala cefaleia, dor de cabeça, enxaqueca, é tudo a mesma coisa ou são coisas distintas? São coisas diferentes. Tá. Então, é muito importante estar aqui e ter a oportunidade de falar sobre isso para as pessoas conhecerem que existem dores de cabeça diferentes e que qualquer dor de cabeça não é normal. Tá. Pode ser uma condição benigna, como é a cefaleia do tipo tensão, que é aquela mais comum de quando a gente está estressado, nervoso, tem uma dor leve, geralmente bilateral, que quase todo mundo já teve em algum momento. E a gente tem a enxaqueca, que é uma dor que também é desencadeada por estresse, mas ela é uma dor mais intensa e com mais características. Por exemplo, ela é uma dor pulsátil, ela pode ser de um lado só, o paciente pode ter náusea, vômito junto, a claridade incomoda, barulho incomoda, então essa é a enxaqueca. Essa é a Então, enxaqueca. as dores são diferentes e as dores sempre têm um motivo. Então, ter dor de cabeça não é normal. Não é normal, né? É isso que as pessoas falam, tô com dor de cabeça normal, toma banho de pirona. E as pessoas acabam se automedicando, às vezes sem investigar. Pode ser outras coisas, porque tem outras doenças que podem dar essa enxaqueca ou uma dor de cabeça. Podem. Então, tem dores de cabeça tem doenças que podem cursar com dor de cabeça. A maioria das vezes, nas dores do dia a dia, são cefaleias primárias que a gente fala, em que a dor é a própria doença, que a gente não tem nenhuma outra alteração. Mas existem, sim, casos de dor de cabeça por doenças que podem ser até graves, né? E aí são dores com características diferentes das dores do dia a dia. Então, por exemplo, dor súbita, intensa, pior da vida, que nunca aconteceu antes, tem que procurar atendimento médico. Pode ser, por exemplo, um aneurisma. Uma dor que só piora progressivamente, não melhora, não responde também, tem que procurar atendimento médico. Então, existem dores que são comuns e que não levam a nenhuma sequela física, mas tem dores que têm, inclusive, risco de vida. Tá vendo, gente? É sério, não pode brincar. 43 999520380. Esse é o nosso WhatsApp, o nosso número do Ver Mais. Você pode mandar sua pergunta, seu comentário. Eu quero saber, você tem dor de cabeça com muita frequência? Enxaqueca? Já sofreu com enxaqueca? Como são as suas enxaquecas? Você fica com essa fotofobia, não aguenta a iluminação, luz, precisa estar num quarto escuro, te dá ânsia de vômito? Conta pra mim que eu quero saber. Já tem mensagem de telespectador aí na telinha pra você, olha só. Mensagem aqui, boa tarde, Sarinha, uma abençoada tarde para você e sua equipe. Eu tive Covid 2 vezes e dengue também 2 vezes. A última foi mês passado e a minha cabeça até hoje eu sinto desconforto, dores leves, mas constantes. Será que eu desenvolvi enxaqueca? Há 3 meses fiz uma ressonância da cabeça e está tudo certinho. Bom, então ela teve Covid e dengue 2 vezes os 2. As doenças virais, no geral, elas dão dor de cabeça. Então, a Covid, a dengue, a gripe, é bem comum das pessoas terem dor de cabeça. Dengue dá uma dor muito forte mesmo. Então, ela precisa esperar a recuperação dela, que pode levar um tempinho. E pode ser que apareceu enxaqueca depois, ou pode ser que ela já tinha enxaqueca, mas não tinha diagnóstico, e aí a partir da doença passou a ter dores mais frequentes. Isso pode acontecer. A pessoa desenvolve a enxaqueca ou ela pode nascer com enxaqueca? Ela nasce com a predisposição genética. Tá. Não é hereditário, mas é uma predisposição genética. Ela é hereditária. Ela é hereditária? Ela é hereditária. Então, existe uma transmissão familiar, é uma herança genética. Que herança horrível, gente. Deixa dinheiro, não deixa enxaqueca. Mas não é das piores também. A gente consegue controlar. A gente consegue controlar. Mas existe esse padrão de herança, então, que realmente pode passar de um familiar para o outro. E você não nasce com a enxaqueca, mas você desenvolve ao longo da vida de acordo com os seus determinantes genéticos e a sua vida, o seu estilo de vida. Mas por que tem crianças que reclamam de enxaqueca? Por causa da genética. Ai, mas que dó. Porque, gente, adulto com enxaqueca é triste. Agora, criança com enxaqueca... Dá muito, eu já vi muita criança com enxaqueca. Sim, e criança ainda tem um agravante que os pais às vezes acham que é manha. Então tem que tomar cuidado, tem que acreditar nas crianças quando elas dizem que tem dor de cabeça mesmo, porque muitas vezes elas também precisam tratar. Sim. 43 999520380, vai mandando seu WhatsApp para mim, vai mandando sua pergunta. Sofre com enxaqueca, o que você faz? Vai que de repente, né, tem algo milagroso aí. Vamos ver. Meu nome é Yasmin, eu tenho 16 anos, que nova, e eu tenho enxaqueca quase sempre.
Qual o remédio ideal para mim? Bom, primeira coisa é não se automedicar, né, doutora? Primeira coisa é não se automedicar. 16 anos, é nova. É nova, pode acontecer. É bem comum que nas mulheres comecem depois da primeira menstruação. Isso é bem comum nas mulheres. Então, adolescente tem enxaqueca, é frequente mesmo. E assim, primeira coisa que ela precisa ter receber um diagnóstico correto, se de fato é enxaqueca. Quem que dá o diagnóstico? Um médico, tá? Preferencialmente neurologista, mas um bom médico do posto de saúde, um bom clínico, um pediatra, consegue fazer esse diagnóstico com certeza, porque é um diagnóstico simples, tá? E a partir daí, a gente precisa avaliar qual tipo de tratamento ela vai precisar. Às vezes, ela só vai precisar de tratamento na crise. Então, quem tem dores pouco frequentes, só precisam tratar a hora da dor. Quem tem dor muito frequente, geralmente a partir de 3 dias ao mês, a gente faz tratamento preventivo. Então, tomar um remédio todos os dias para prevenir as dores de aparecerem. Então, precisa avaliar todas as características do caso e quanto que a enxaqueca afeta a vida dela para a gente indicar um tratamento. Então, cada caso é um caso. É um caso. Questão de como a pessoa leva, qualidade de vida, hábitos alimentares, uma rotina saudável, exercícios físicos podem ajudar a evitar a enxaqueca? Com certeza, isso faz muita diferença na vida de quem tem enxaqueca. Eu coloco em primeiro lugar para os pacientes o sono. Então, dormir bem é muito importante. Privação de sono é um gatilho muito comum da enxaqueca. Depois, cuidar com relação ao estresse. Então, procurar levar uma vida tranquila e ter algum controle sobre os estresses. Porque alguns estresses na vida a gente não tem controle. Então, aconteceu um acidente, uma doença com alguém, enfim, a gente não tem controle. Mas muitos estresses a gente resolve com organização, trocando de trabalho, planejando a vida. Então, tem que planejar a vida para ela ser menos estressante. Outro aspecto que é importante é manter um peso saudável. As pessoas falam muito da questão da alimentação, mas um fator que tem mais evidência científica de que influencia na enxaqueca é a obesidade. Então, manter um peso saudável. A atividade física também é fator de prevenção. Então, a atividade física regular ajuda bastante. E aí, qual atividade física que ajuda mais? Atividade física de força e resistência, então pilates, musculação. Eu ia falar que era aeróbico, não? Em segundo lugar, aí o aeróbico intenso, as corridas. E aí, em terceiro lugar, o aeróbico leve, as caminhadas, por exemplo. Mas toda atividade física beneficia, tá? Toda atividade física beneficia. Então, qual que é a melhor atividade física? Que você se mantém fazendo. Não adianta pilates ser maravilhoso se você não conseguir colocar na sua rotina. Então, a melhor atividade é aquela que você consegue fazer. Aí, ingerir bastante líquido, ter uma alimentação saudável, não tomar café em excesso, o excesso de cafeína pode ser prejudicial também. Ah, é? Porque tem gente que toma para tirar dor de cabeça, para tirar enxaqueca. Tem. E tem gente que toma muito, tem gente que faz uma garrafa e toma ao longo do dia. Esse lance do café, ser só o bonzinho, às vezes ele é o vilão, viu, gente? Aí vou tomar um cafezinho para tirar a dor de cabeça, tá começando enxaqueca. Cuidado com isso. Cuidado. Uma crise de enxaqueca, ela tem duração? Ela tem um limite de tempo? Pode durar de quanto a quanto tempo? Uma crise dura até 3 dias. Então, pode ser muito incapacitante se você não tratar adequadamente, não fizer a prevenção, se for o caso. Doutora Aline Vitali, obrigada. Foi um prazer recebê-la. É importantíssimo a gente falar sobre isso. E lembrando do final de semana, né? No fim de semana, esse sábado, a gente vai ter uma ação no Calçadão de Londrina para orientar... Gratuito. Para orientar a população sobre a enxaqueca. Lá a gente vai fazer um teste para quem estiver passando para saber se tem enxaqueca. E a gente vai dar uma chance que a pessoa tem de ter enxaqueca. E lá também, para quem fizer o teste, a gente vai fazer o lançamento do e-book sobre enxaqueca, que se chama Não é Drama, é Dor de Cabeça. E aí ele vai ser disponibilizado também gratuitamente. Todo o pessoal da PUC, juntamente com a Prefeitura de Londrina. Isso. Que legal, gente. Passa lá no Calçadão de que horas a que horas, doutora? Das 9 ao meio-dia. Vamos passar lá? Vamos ver se a gente tem essa predisposição aí para enxaqueca? Pelo amor de Deus. Doutora, obrigada. Foi um prazer recebê-la. Você é parente da doutora Melina Vitali? Sua irmã. Meu Deus do céu. A dentista, lembra, gente? Sabia que eu te conheci de algum lugar? Você é a cara dela, parece, lembra? Aí, doutora Melina, sua irmã veio no programa e eu nem sabia. Obrigada, viu? A doença que afeta 30 milhões de pessoas no Brasil é agravada pelo estresse, pela má alimentação e por fatores ambientais. Uma coisa é certa, não é normal viver com dor. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe ao vivo aqui em nossos estúdios a médica neurologista, doutora Aline Vitali. Doutora Aline, é um prazer recebê-la. Sei que você é coordenadora do ambulatório, né? A PUC Londrina, professora também.
Queria que você me falasse um pouquinho. Quando a gente fala cefaleia, dor de cabeça, enxaqueca, é tudo a mesma coisa ou são coisas distintas? São coisas diferentes. Tá. Então é muito importante estar aqui e ter a oportunidade de falar sobre isso para as pessoas conhecerem que existem dores de cabeça diferentes e que qualquer dor de cabeça não é normal. Tá. Pode ser uma condição benigna, como é a cefaleia do tipo tensão, que é aquela mais comum de quando a gente está estressado, nervoso, tem uma dor leve, geralmente bilateral, que quase todo mundo já teve em algum momento. E a gente tem a enxaqueca, que é uma dor que também é desencadeada por estresse, mas ela é uma dor mais intensa e com mais características. Por exemplo, ela é uma dor pulsátil, ela pode ser de um lado só, o paciente pode ter náusea, vômito junto, a claridade incomoda, barulho incomoda, então essa é a enxaqueca. Essa é a Então, enxaqueca. as dores são diferentes e as dores sempre têm um motivo. Então, ter dor de cabeça não é normal. Não é normal, né? É que as pessoas falam, tô com dor de cabeça normal, toma de pirona. E as pessoas acabam se automedicando, às vezes sem investigar. Pode ser outras coisas, porque tem outras doenças que podem dar essa enxaqueca ou uma dor de cabeça. Podem. Então, tem dores de cabeça tem doenças que podem cursar com dor de cabeça. A maioria das vezes, nas dores do dia a dia, são cefaleias primárias que a gente fala, em que a dor é a própria doença, que a gente não tem nenhuma outra alteração. Mas existem, sim, casos de dor de cabeça por doenças que podem ser até graves, né? E aí são dores com características diferentes das dores do dia a dia. Então, por exemplo, dor súbita, intensa, pior da vida, que nunca aconteceu antes, tem que procurar atendimento médico. Pode ser, por exemplo, um aneurisma. Uma dor que só piora progressivamente, não melhora, não responde também, tem que procurar atendimento médico. Então, existem dores que são comuns e que não levam a nenhuma sequela física, mas tem dores que têm, inclusive, risco de vida. Tá vendo, gente? É sério, não pode brincar. 43 999520380. Esse é o nosso WhatsApp, o nosso número do Ver Mais. Você pode mandar sua pergunta, seu comentário. Eu quero saber, você tem dor de cabeça com muita frequência? Enxaqueca? Já sofreu com enxaqueca? Como são as suas enxaquecas? Você fica com essa fotofobia, não aguenta a iluminação, luz, precisa estar num quarto escuro, te dá ânsia de vômito? Conta pra mim que eu quero saber. Já tem mensagem de telespectador aí na telinha pra você, olha só. Mensagem aqui, boa tarde, Sarinha, uma abençoada tarde para você e sua equipe. Eu tive Covid 2 vezes e dengue também 2 vezes. A última foi mês passado e a minha cabeça até hoje eu sinto desconforto, dores leves, mais constantes. Será que eu desenvolvi enxaqueca? Há 3 meses fiz uma ressonância da cabeça e está tudo certinho. Bom, então ela teve Covid e dengue 2 vezes os 2. As doenças virais, no geral, elas dão dor de cabeça. Então, o Covid, a dengue, a gripe, é bem comum das pessoas terem dor de cabeça. Dengue dá uma dor muito forte mesmo. Então, ela precisa esperar a recuperação dela, que pode levar um tempinho. E pode ser que apareceu enxaqueca depois, ou pode ser que ela já tinha enxaqueca, mas não tinha diagnóstico, e aí a partir da doença passou a ter dores mais frequentes. Isso pode acontecer. A pessoa desenvolve a enxaqueca ou ela pode nascer com enxaqueca? Ela nasce com a predisposição genética. Tá. Não é hereditário, mas é uma predisposição genética. Ela é hereditária. Ela é hereditária? Ela é hereditária. Então, existe uma transmissão familiar, é uma herança genética da enxaqueca. Que herança horrível, gente. Deixa dinheiro, não deixa enxaqueca. Mas não é das piores também. A gente consegue controlar. A gente consegue controlar. Mas existe esse padrão de herança, então, que realmente pode passar de um familiar para o outro. E você não nasce com a enxaqueca, mas você desenvolve ao longo da vida de acordo com os seus determinantes genéticos e a sua vida, o seu estilo de vida. Mas por que tem crianças que reclamam de enxaqueca? Por causa da genética. Ai, mas que dó. Porque, gente, adulto com enxaqueca é triste. Agora, criança com enxaqueca... Dá muito, eu já vi muita criança com enxaqueca. Sim, e criança ainda tem um agravante que os pais às vezes acham que é manha. Então tem que tomar cuidado, tem que acreditar nas crianças quando elas dizem que tem dor de cabeça mesmo, porque muitas vezes elas também precisam tratar. Sim. 43 999520380, vai mandando o seu WhatsApp para mim, vai mandando sua pergunta. Sofre com enxaqueca, o que você faz? Vai que de repente, né, tem algo milagroso aí. Vamos ver. Meu nome é Yasmin, eu tenho 16 anos, que nova, e eu tenho enxaqueca quase sempre. Qual o remédio ideal para mim? Bom, primeira coisa é não se automedicar, né, doutora? Primeira coisa é não se automedicar. 16 anos, é nova. É nova, pode acontecer. É bem comum que nas mulheres comecem depois da primeira menstruação. Isso é bem comum nas mulheres. Então, adolescente tem enxaqueca, é frequente mesmo. E assim, primeira coisa que ela precisa ter receber um diagnóstico correto, se de fato é enxaqueca. Quem que dá o diagnóstico?
Um médico, tá? Preferencialmente neurologista, Tá. mas um bom médico do posto de saúde, um bom clínico, Tá um bom. pediatra, consegue fazer esse diagnóstico com Ok. certeza, porque é um diagnóstico simples, Tá. tá? E a partir daí, a gente precisa avaliar qual tipo de tratamento ela vai precisar. Às vezes, ela só vai precisar de tratamento na crise. Então, quem tem dores pouco frequentes, só precisam tratar a hora da dor. Quem tem dor muito frequente, geralmente a partir de 3 dias ao mês, a gente faz tratamento preventivo. Então, tomar um remédio todos os dias para prevenir as dores de aparecerem. Então, precisa avaliar todas as características do caso e quanto que a enxaqueca afeta a vida dela para a gente indicar um tratamento. Então, cada caso é um caso. É um caso. Questão de como a pessoa leva, qualidade de vida, hábitos alimentares, uma rotina saudável, exercícios físicos podem ajudar a evitar a enxaqueca? Com certeza, isso faz muita diferença na vida de quem tem enxaqueca. Eu coloco em primeiro lugar para os pacientes o sono. Então, dormir bem é muito importante. Privação de sono é um gatilho muito comum da enxaqueca. Depois, cuidar com relação ao estresse. Então, procurar levar uma vida tranquila e ter algum controle sobre os estresses. Porque alguns estresses na vida a gente não tem controle. Não. Então, aconteceu um acidente, uma doença com alguém, enfim, a gente não tem controle. Mas muitos estresses a gente resolve com organização, trocando de trabalho, planejando a vida. Então, tem que planejar a vida para ela ser menos estressante. Outro aspecto que é importante é manter um peso saudável. As pessoas falam muito da questão da alimentação, mas um fator que tem mais evidência científica de que influencia na enxaqueca é a obesidade. Então, manter um peso saudável. A atividade física também é fator de prevenção. Então, a atividade física regular ajuda bastante. E aí, qual atividade física que ajuda mais? Atividade física de força e resistência. Então, pilates, musculação. Ah, é? Eu ia falar que era aeróbico, não? Em segundo lugar, aí o aeróbico intenso, as corridas. E aí, em terceiro lugar, o aeróbico leve, as caminhadas, por exemplo. Mas toda atividade física beneficia, tá? Toda atividade física beneficia. Então, qual que é a melhor atividade física? Que você se mantém fazendo. Não adianta a pilates ser maravilhoso se você não conseguir colocar na sua rotina. Então, a melhor atividade é aquela que você consegue fazer. Aí, ingerir bastante líquido, ter uma alimentação saudável, não tomar café em excesso. O excesso de cafeína pode ser prejudicial também. Ah, é? Porque tem gente que toma pra tirar dor de cabeça, pra tirar a enxaqueca. Tem. E não E é tem bem gente assim. que toma muito, tem gente que faz uma garrafa e toma ao longo do dia. Ó, aí esse não lance dá. do café ser só o bonzinho, às vezes, ele é o vilão, viu, gente? Aí eu vou tomar um cafezinho pra tirar a dor de cabeça, tá começando a enxaqueca. Cuidado com isso. Cuidado. Uma crise de enxaqueca, ela tem duração? Ela tem um limite de tempo? Pode durar de quanto a quanto tempo? Uma crise dura até 3 dias. Então, pode ser muito incapacitante se você não tratar adequadamente, não fizer a prevenção, se for o caso. Doutora Aline Vitali, obrigada. Foi um prazer recebê-la. É importantíssimo a gente falar sobre isso. Ah, e lembrando do final de semana, né? No fim de semana, esse sábado, a gente vai ter uma ação no Calçadão de Londrina para orientar... Gratuito. Gratuito. Tá. Para orientar a população sobre a enxaqueca. Lá a gente vai fazer um teste para quem estiver passando, para saber se tem enxaqueca. E a gente vai dar uma chance que a pessoa tem de ter enxaqueca. Ah, é? E lá também, para quem fizer o teste, a gente vai fazer o lançamento do e-book sobre enxaqueca, que se chama Não é Drama, é Dor de Cabeça. E aí ele vai ser disponibilizado também gratuitamente. Todo o pessoal da PUC, juntamente com a Prefeitura de Londrina. Isso. Que legal, gente. Passa lá no calçadão de que horas a que horas, doutora? Das 9 ao meio-dia. Ah, vamos passar lá? Vamos ver se a gente tem essa predisposição aí pra enxaqueca? Pelo amor de Deus. Doutora, obrigada. Foi um prazer Obrigada. recebê-la. Você é parente da doutora Melina Vitali? Sua irmã. Ah, meu Deus do céu. A dentista, lembra, gente? Sabia que eu te conheci de algum lugar? Você é a cara dela, parece, Sou, né? lembra? Aí, doutora Melina, sua irmã veio no programa e eu nem sabia. Obrigada, viu? A doença que afeta 30 milhões de pessoas do Brasil é agravada pelo estresse, pela má alimentação e por fatores ambientais. Uma coisa é certa, não é normal viver com dor. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe ao vivo aqui em nossos estúdios a médica neurologista, doutora Aline Vitali. Doutora Aline, é um prazer recebê-la. Sei que você é coordenadora do ambulatório, né? A PUC Londrina, professora também.
Queria que você me falasse um pouquinho. Quando a gente fala cefaleia, dor de cabeça, enxaqueca, é tudo a mesma coisa ou são coisas distintas? São coisas diferentes. Tá. Então é muito importante estar aqui e ter a oportunidade de falar sobre isso para as pessoas conhecerem que existem dores de cabeça diferentes e que qualquer dor de cabeça não é normal. Tá. Pode ser uma condição benigna, como é a cefaleia do tipo tensão, que é aquela mais comum de quando a gente está estressado, nervoso, tem uma dor leve, geralmente bilateral, que quase todo mundo já teve em algum momento. E a gente tem a enxaqueca, que é uma dor que também é desencadeada por estresse, mas ela é uma dor mais intensa e com mais características. Por exemplo, ela é uma dor pulsátil, ela pode ser de um lado só, o paciente pode ter náusea, vômito junto, a claridade incomoda, barulho incomoda, então essa é a enxaqueca. Essa é a Então, enxaqueca. as dores são diferentes e as dores sempre têm um motivo. Então, ter dor de cabeça não é normal. Não é normal, né? É isso que as pessoas falam, tô com dor de cabeça normal, toma de pirona. E as pessoas acabam se automedicando, às vezes sem investigar. Pode ser outras coisas, porque tem outras doenças que podem dar essa enxaqueca ou uma dor de cabeça. Podem. Então, tem dores de cabeça tem doenças que podem cursar com dor de cabeça. A maioria das vezes, nas dores do dia a dia, são cefaleias primárias que a gente fala, em que a dor é a própria doença, que a gente não tem nenhuma outra alteração. Mas existem, sim, casos de dor de cabeça por doenças que podem ser até graves, né? E aí são dores com características diferentes das dores do dia a dia. Então, por exemplo, dor súbita, intensa, pior da vida, que nunca aconteceu antes, tem que procurar atendimento médico. Pode ser, por exemplo, um aneurisma. Uma dor que só piora progressivamente, não melhora, não responde também, tem que procurar atendimento médico. Então, existem dores que são comuns e que não levam a nenhuma sequela física, mas tem dores que têm, inclusive, risco de vida. Tá vendo, gente? É sério, não pode brincar. 43 999520380. Esse é o nosso WhatsApp, o nosso número do Ver Mais. Você pode mandar sua pergunta, seu comentário. Eu quero saber, você tem dor de cabeça com muita frequência? Enxaqueca? Já sofreu com enxaqueca? Como são as suas enxaquecas? Você fica com essa fotofobia, não aguenta a iluminação, luz, precisa estar num quarto escuro, te dá ânsia de vômito? Conta pra mim que eu quero saber. Já tem mensagem de telespectador aí na telinha pra você, olha só. Mensagem aqui, boa tarde, Sarinha, uma abençoada tarde para você e sua equipe. Eu tive Covid 2 vezes e dengue também 2 vezes. A última foi mês passado e a minha cabeça até hoje eu sinto desconforto, dores leves, mas constantes. Será que eu desenvolvi enxaqueca? Há 3 meses fiz uma ressonância da cabeça e está tudo certinho. Bom, então ela teve Covid e dengue 2 vezes os 2. As doenças virais, no geral, elas dão dor de cabeça. Então, o Covid, a dengue, a gripe, é bem comum das pessoas terem dor de cabeça. Dengue dá uma dor muito forte mesmo. Então, ela precisa esperar a recuperação dela, que pode levar um tempinho. E pode ser que apareceu enxaqueca depois, ou pode ser que ela já tinha enxaqueca, mas não tinha diagnóstico, e aí a partir da doença passou a ter dores mais frequentes. Isso pode acontecer. A pessoa desenvolve a enxaqueca ou ela pode nascer com enxaqueca? Ela nasce com a predisposição genética. Tá. Não é hereditário, mas é uma predisposição genética. Ela é hereditária. Ela é hereditária? Ela é hereditária. Então, existe uma transmissão familiar, é uma herança genética da enxaqueca. Que herança horrível, gente. Deixa dinheiro, não deixa enxaqueca. Mas não é das piores também. A gente consegue controlar. A gente consegue controlar. Mas existe esse padrão de herança, então, que realmente pode passar de um familiar para o outro. E você não nasce com enxaqueca, mas você desenvolve ao longo da vida de acordo com os seus determinantes genéticos e a sua vida, o seu estilo de vida. Mas por que tem crianças que reclamam de enxaqueca? Por causa da genética. Ai, mas que dó. Porque, gente, adulto com enxaqueca é triste. Agora, criança com enxaqueca... Dá muito, eu já vi muita criança com enxaqueca. Sim, e criança ainda tem um agravante que os pais às vezes acham que é manha. Então tem que tomar cuidado, tem que acreditar nas crianças quando elas dizem que tem dor de cabeça mesmo, porque muitas vezes elas também precisam tratar. Sim. 43 999520380, vai mandando o seu WhatsApp para mim, vai mandando sua pergunta. Sofre com enxaqueca? O que você faz? Vai que de repente, né, tem algo milagroso aí. Vamos ver. Meu nome é Yasmin, eu tenho 16 anos, que nova, e eu tenho enxaqueca quase sempre. Qual o remédio ideal para mim? Bom, primeira coisa é não se automedicar, né, doutora? Primeira coisa é não se automedicar. 16 anos, é nova. É nova, pode acontecer. É bem comum que nas mulheres comecem depois da primeira menstruação. Isso é bem comum nas mulheres. Então, adolescente tem enxaqueca, é frequente mesmo. E assim, primeira coisa que ela precisa ter receber um diagnóstico correto, se de fato é enxaqueca. Quem que dá o diagnóstico?
Um médico, tá? Preferencialmente neurologista, mas um bom médico do posto de saúde, um bom clínico, um pediatra, consegue fazer esse diagnóstico com certeza, porque é um diagnóstico simples, tá? E a partir daí, a gente precisa avaliar qual tipo de tratamento ela vai precisar. Às vezes, ela só vai precisar de tratamento na crise. Então, quem tem dores pouco frequentes, só precisam tratar a hora da dor. Quem tem dor muito frequente, geralmente a partir de 3 dias ao mês, a gente faz tratamento preventivo. Então, tomar um remédio todos os dias para prevenir as dores de aparecerem. Então, precisa avaliar todas as características do caso e quanto que a enxaqueca afeta a vida dela para a gente indicar um tratamento. Então, cada caso é um caso. É um caso. Questão de como a pessoa leva, qualidade de vida, hábitos alimentares, uma rotina saudável, exercícios físicos podem ajudar a evitar a enxaqueca? Com certeza, isso faz muita diferença na vida de quem tem enxaqueca. Eu coloco em primeiro lugar para os pacientes o sono. Então, dormir bem é muito importante. Privação de sono é um gatilho muito comum da enxaqueca. Depois, cuidar com relação ao estresse. Então, procurar levar uma vida tranquila e ter algum controle sobre os estresses. Porque alguns estresses na vida a gente não tem controle. Então, aconteceu um acidente, uma doença com alguém, enfim, a gente não tem controle. Mas muitos estresses a gente resolve com organização, trocando de trabalho, planejando a vida. Então, tem que planejar a vida para ela ser menos estressante. Outro aspecto que é importante é manter um peso saudável. As pessoas falam muito da questão da alimentação, mas um fator que tem mais evidência científica de que influencia na enxaqueca é a obesidade. Então, manter um peso saudável. A atividade física também é fator de prevenção. Então, a atividade física regular ajuda bastante. E aí, qual atividade física que ajuda mais? Atividade física de força e resistência. Então, pilates, musculação. Ah, é? Eu ia falar que era aeróbico, não? Em segundo lugar, aí o aeróbico intenso, as corridas. E aí, em terceiro lugar, o aeróbico leve, as caminhadas, por exemplo. Mas toda atividade física beneficia, tá? Toda atividade física beneficia. Então, qual que é a melhor atividade física? Que você se mantém fazendo. Não adianta a pilates ser maravilhoso se você não conseguir colocar na sua rotina. Então, a melhor atividade é aquela que você consegue fazer. Aí, ingerir bastante líquido, ter uma alimentação saudável, não tomar café em excesso. O excesso de cafeína pode ser prejudicial também. Ah, é? Porque tem gente que toma para tirar dor de cabeça, para tirar enxaqueca. Tem. E não e é tem bem gente assim. que toma muito, tem gente que faz uma garrafa e toma ao longo do dia. Esse lance do café, ser só o bonzinho, às vezes ele é o vilão, viu, gente? Aí eu vou tomar um cafezinho para tirar a dor de cabeça, tá começando a enxaqueca. Cuidado com isso. Cuidado. Uma crise de enxaqueca, ela tem duração? Ela tem um limite de tempo? Pode durar de quanto a quanto tempo? Uma crise dura até 3 dias. Então, pode ser muito incapacitante se você não tratar adequadamente, não fizer a prevenção, se for o caso. Doutora Aline Vitali, obrigada. Foi um prazer recebê-la. É importantíssimo a gente falar sobre isso. Ah, e lembrando do final de semana, né? No fim de semana, esse sábado, a gente vai ter uma ação no Calçadão de Londrina para orientar... Gratuito. Para orientar a população sobre a enxaqueca. Lá a gente vai fazer um teste para quem estiver passando, para saber se tem enxaqueca. E a gente vai dar uma chance que a pessoa tem de ter enxaqueca. Ah, é? E lá também, para quem fizer o teste, a gente vai fazer o lançamento do e-book sobre enxaqueca, que se chama Não é Drama, é Dor de Cabeça. E aí ele vai ser disponibilizado também gratuitamente. Todo o pessoal da PUC, juntamente com a Prefeitura de Londrina. Isso. Que legal, gente. Passa lá no Calçadão de que horas a que horas, doutora? Das 9 ao meio-dia. Ah, vamos passar lá? Vamos ver se a gente tem essa predisposição aí para enxaqueca? Pelo amor de Deus. Doutora, obrigada. Foi um prazer recebê-la. Você é parente da doutora Melina Vitali? Sua irmã. Ah, meu Deus do céu. A dentista, lembra, gente? Sabia que eu te conheci de algum lugar? Você é a cara dela, parece, lembra? Aí, doutora Melina, sua irmã veio no programa e eu nem sabia. Obrigada, viu? A doença que afeta 30 milhões de pessoas do Brasil é agravada pelo estresse, pela má alimentação e por fatores ambientais. Uma coisa é certa, não é normal viver com dor. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe ao vivo aqui em nossos estúdios a médica neurologista, doutora Aline Vitali. Doutora Aline, é um prazer recebê-la. Sei que você é coordenadora do ambulatório, né? A PUC Londrina, professora também. Queria que você me falasse um pouquinho. Quando a gente fala cefaleia, dor de cabeça, enxaqueca, é tudo a mesma coisa ou são coisas distintas? São coisas diferentes. Tá. Então é muito importante estar aqui e ter a oportunidade de falar sobre isso para as pessoas conhecerem que existem dores de cabeça diferentes e que qualquer dor de cabeça não é normal. Tá. Pode ser uma condição benigna, como é a cefaleia do tipo tensão, que é aquela mais comum de quando a gente está estressado, nervoso, tem uma
dor leve, geralmente bilateral, que quase todo mundo já teve em algum momento. E a gente tem a enxaqueca, que é uma dor que também é desencadeada por estresse, mas ela é uma dor mais intensa e com mais características. Por exemplo, ela é uma dor pulsátil, ela pode ser de um lado só, o paciente pode ter náusea, vômito junto, a claridade incomoda, barulho incomoda, então essa é a enxaqueca. Essa é a Então, enxaqueca. as dores são diferentes e as dores sempre têm um motivo. Então, ter dor de cabeça não é normal. Não é normal, né? É isso que as pessoas falam, tô com dor de cabeça normal, toma aí de pirona. E as pessoas acabam se automedicando, às vezes sem investigar. Pode ser outras coisas, porque tem outras doenças que podem dar essa enxaqueca ou uma dor de cabeça. Podem. Então, tem dores de cabeça tem doenças que podem cursar com dor de cabeça. A maioria das vezes, nas dores do dia a dia, são cefaleias primárias que a gente fala, em que a dor é a própria doença, que a gente não tem nenhuma outra alteração. Mas existem, sim, casos de dor de cabeça por doenças que podem ser até graves, né? E aí são dores com características diferentes das dores do dia a dia. Então, por exemplo, dor súbita, intensa, pior da vida, que nunca aconteceu antes, tem que procurar atendimento médico. Pode ser, por exemplo, um aneurisma. Uma dor que só piora progressivamente, não melhora, não responde também, tem que procurar atendimento médico. Então, existem dores que são comuns e que não levam a nenhuma sequela física, mas tem dores que têm, inclusive, risco de vida. Tá vendo, gente? É sério, não pode brincar. 43 999520380. Esse é o nosso WhatsApp, o nosso número do Ver Mais. Você pode mandar sua pergunta, seu comentário. Eu quero saber, você tem dor de cabeça com muita frequência? Enxaqueca? Já sofreu com enxaqueca? Como são as suas enxaquecas? Você fica com essa fotofobia, não aguenta a iluminação, luz, precisa estar num quarto escuro, te dá ânsia de vômito? Conta pra mim que eu quero saber. Já tem mensagem de telespectador aí na telinha pra você, olha só. Mensagem aqui, boa tarde, Sarinha, uma abençoada tarde para você e sua equipe. Eu tive Covid 2 vezes e dengue também 2 vezes. A última foi mês passado e a minha cabeça até hoje eu sinto desconforto, dores leves, mas constantes. Será que eu desenvolvi enxaqueca? Há 3 meses fiz uma ressonância da cabeça e está tudo certinho. Bom, então ela teve Covid e dengue 2 vezes os 2. As doenças virais, no geral, elas dão dor de cabeça. Então, o Covid, a dengue, a gripe, é bem comum das pessoas terem dor de cabeça. Dengue dá uma dor muito forte mesmo. Então, ela precisa esperar a recuperação dela, que pode levar um tempinho. E pode ser que apareceu enxaqueca depois, ou pode ser que ela já tinha enxaqueca, mas não tinha diagnóstico, e aí a partir da doença passou a ter dores mais frequentes. Isso pode acontecer. A pessoa desenvolve a enxaqueca ou ela pode nascer com enxaqueca? Ela nasce com a predisposição genética. Tá. Não é hereditário, mas é uma predisposição genética. Ela é hereditária. Ela é hereditária? Ela é hereditária. Então, existe uma transmissão familiar, é uma herança genética da enxaqueca. Que herança horrível, gente. Deixa dinheiro, não deixa enxaqueca. Mas não é das piores também. A gente consegue controlar. A gente consegue controlar. Mas existe esse padrão de herança, então, que realmente pode passar de um familiar para o outro. E você não nasce com enxaqueca, mas você desenvolve ao longo da vida de acordo com os seus determinantes genéticos e a sua vida, o seu estilo de vida. Mas por que tem crianças que reclamam de enxaqueca? Por causa da genética. Ai, mas que dó. Porque, gente, adulto com enxaqueca é triste. Agora, criança com enxaqueca... Dá muito, eu já vi muita criança com enxaqueca. Sim, e criança ainda tem um agravante que os pais às vezes acham que é manha. Então tem que tomar cuidado, tem que acreditar nas crianças quando elas dizem que tem dor de cabeça mesmo, porque muitas vezes elas também precisam tratar. Sim. 43 999520380, vai mandando o seu WhatsApp para mim, vai mandando sua pergunta. Sofre com enxaqueca, o que você faz? Vai que de repente, né, tem algo milagroso aí. Vamos ver. Meu nome é Yasmin, eu tenho 16 anos, que nova, e eu tenho enxaqueca quase sempre. Qual o remédio ideal para mim? Bom, primeira coisa é não se automedicar, né, doutora? Primeira coisa é não se automedicar. 16 anos, é nova. É nova, pode acontecer. É bem comum que nas mulheres comecem depois da primeira menstruação. Isso é bem comum nas mulheres. Então, adolescente tem enxaqueca, é frequente mesmo. E assim, primeira coisa que ela precisa ter receber um diagnóstico correto, se de fato é enxaqueca. Quem que dá o diagnóstico? Um médico, tá? Preferencialmente neurologista, mas um bom médico do posto de saúde, um bom clínico, um pediatra, consegue fazer esse diagnóstico com certeza, porque é um diagnóstico simples, tá? E a partir daí, a gente
precisa avaliar qual tipo de tratamento ela vai precisar. Às vezes, ela só vai precisar de tratamento na crise. Então, quem tem dores pouco frequentes, só precisam tratar a hora da dor. Quem tem dor muito frequente, geralmente a partir de 3 dias ao mês, a gente faz tratamento preventivo. Então, tomar um remédio todos os dias para prevenir as dores de aparecerem. Então, precisa avaliar todas as características do caso e quanto que a enxaqueca afeta a vida dela para a gente indicar um tratamento. Então, cada caso é um caso. É um caso. Questão de como a pessoa leva, qualidade de vida, hábitos alimentares, uma rotina saudável, exercícios físicos podem ajudar a evitar a enxaqueca? Com certeza, isso faz muita diferença na vida de quem tem enxaqueca. Eu coloco em primeiro lugar para os pacientes o sono. Então, dormir bem é muito importante. Privação de sono é um gatilho muito comum da enxaqueca. Depois, cuidar com relação ao estresse. Então, procurar levar uma vida tranquila e ter algum controle sobre os estresses. Porque alguns estresses na vida a gente não tem controle. Não. Então, acontecer um acidente, uma doença com alguém, enfim, a gente não tem controle. Mas muitos estresses a gente resolve com organização, trocando de trabalho, planejando a vida. Então, tem que planejar a vida para ela ser menos estressante. Outro aspecto que é importante é manter um peso saudável. As pessoas falam muito da questão da alimentação, mas um fator que tem mais evidência científica de que influencia na enxaqueca é a obesidade. Então, manter um peso saudável. A atividade física também é fator de prevenção. Então, a atividade física regular ajuda bastante. E aí, qual atividade física que ajuda mais? Atividade física de força e resistência. Então, pilates, musculação. Ah, é? Eu ia falar que era aeróbico, não? Em segundo lugar, aí o aeróbico intenso, as corridas. E aí, em terceiro lugar, o aeróbico leve, as caminhadas, por exemplo. Mas toda atividade física beneficia, tá? Toda atividade física beneficia. Então, qual que é a melhor atividade física? Que você se mantém fazendo. Não adianta a pilates ser maravilhoso se você não conseguir colocar na sua rotina. Então, a melhor atividade é aquela que você consegue fazer. Aí, ingerir bastante líquido, ter uma alimentação saudável, não tomar café em excesso. O excesso de cafeína pode ser prejudicial também. Ah, é? Porque tem gente que toma para tirar dor de cabeça, para tirar enxaqueca. Tem. E não e é tem bem gente assim. que toma muito, tem gente que faz uma garrafa e toma ao longo do dia. Esse lance do café, ser só o bonzinho, às vezes ele é o vilão, viu, gente? Aí eu vou tomar um cafezinho para tirar a dor de cabeça, tá começando enxaqueca. Cuidado com isso. Cuidado. Uma crise de enxaqueca, ela tem duração? Ela tem um limite de tempo? Pode durar de quanto a quanto tempo? Uma crise dura até 3 dias. Então, pode ser muito incapacitante se você não tratar adequadamente, não fizer a prevenção, se for o caso. Doutora Aline Vitale, obrigada. Foi um prazer recebê-la. É importantíssimo a gente falar sobre isso. Ah, e lembrando do final de semana, né? No fim de semana, esse sábado, a gente vai ter uma ação no Calçadão de Londrina para orientar... Gratuito. Para orientar a população sobre a enxaqueca. Lá a gente vai fazer um teste para quem estiver passando, para saber se tem enxaqueca. E a gente vai dar uma chance que a pessoa tem de ter enxaqueca. Ah, é? E lá também, para quem fizer o teste, a gente vai fazer o lançamento do e-book sobre enxaqueca, que se chama Não é Drama, é Dor de Cabeça. E aí ele vai ser disponibilizado também gratuitamente. Todo o pessoal da PUC, juntamente com a Prefeitura de Londrina. Isso. Que legal, gente. Passa lá no Calçadão de que horas a que horas, doutora? Das 9 ao meio-dia. Ah, vamos passar lá? Vamos ver se a gente tem essa predisposição aí para enxaqueca? Pelo amor de Deus. Doutora, obrigada. Foi um prazer recebê-la. Você é parente da doutora Melina Vitale? Sua irmã. Ah, meu Deus do céu. A dentista, lembra, gente? Sabia que eu te conheci de algum lugar? Você é a cara dela, parece, lembra? Aí, doutora Melina, sua irmã veio no programa e eu nem sabia. Obrigada, viu?